Novo Código de Processo Civil, os artigos 130 a 132. Do chamamento ao processo. Texto e narração de José Tessaida. O chamamento ao processo constitui a ação do réu contra o afiançado, contra o cofiador ou codevedor, para, na eventualidade de ser vencido na ação contra ele proposta, promover o cumprimento da sentença contra os mesmos, para se ressarcir, no todo ou em parte, do que pagar em decorrência da condenação. Da decisão que nega o chamamento, cabe agravo. Dispõe os artigos 130 e 132. Admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Inciso 1. Do afiançado na ação em que o fiador for réu. Inciso 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Inciso 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota, na proporção que lhes tocar. Do chamamento resulta ampliação subjetiva no polo passivo do processo, com litisconsórcio passivo simples entre o chamante e o chamado. Incide o artigo 229 do CPC. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores e escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juiz ou tribunal, independentemente do requerimento. Há litisconsórcio passivo, ainda que o chamado negue a qualidade que lhe é atribuída, tanto quanto haveria se houvesse o autor desde logo proposto a ação, também contra o chamado. Seja qual for o devedor que pague a integralidade da dívida, poderá, no mesmo processo, cobrar dos demais a respectiva quota-parte. Nos termos do artigo 827 do Código Civil, o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor, precisando, ao alegar o benefício de ordem, nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Observa Carreira Alvim que o benefício que o Código Civil assegura ao credor, permitindo-lhe que demande contra apenas um dos devedores solidários, é neutralizado pelo artigo 130, inciso 2º, permitindo que sejam chamados os demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles o pagamento da dívida comum. Efetiva-se o chamamento com a citação do chamado. Dispõe o artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamamento residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamamento residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. A falta de citação do chamado torna sem efeito o chamamento, suposto que é atribuível ao chamante, e não ao mau funcionamento do serviço judiciário. A falta de chamamento não prejudica o direito do réu contra aquele que poderia ter chamado ao processo. Precisará, porém, mover ação autônoma para obter título executivo, na qual poderá inclusive ser vencido. Quanto ao fiador, porém, o artigo 794 do Código de Processo Civil assegura-lhe o direito de executar o afiançado no mesmo processo, independentemente de anterior chamamento ao processo, pois reza o parágrafo 2º do artigo 794.
O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Não se admite o chamamento ao processo nos juizados especiais. Também não cabe o chamamento na execução e no cumprimento da sentença, porque não se destinam à formação de título executivo, por suposto já existente. Fim deste episódio. Até o próximo.